Oi, pessoal! Essa é uma videoaula onde eu vou abordar os processos psicológicos do consumidor e como eles moldam as decisões que levam o consumidor ao longo de sua jornada. E quais são os principais processos psicológicos que influenciam e que geram as decisões e ações por parte do consumidor? Nós temos 6 principais processos. Primeiro, a percepção. Então, a nossa capacidade de perceber um estímulo. Depois, nós iremos interpretar e internalizar esse estímulo, que é a aprendizagem. Depois, nós vamos guardar esse estímulo e recuperar em determinado momento, que é a memória. Nós também seremos guiados por nossas emoções, por nossos sentimentos, que vão influenciar como que a gente transforma algo que está na nossa memória ou um estímulo do ambiente em um determinado padrão motivacional, que é a nossa intenção de agir por um determinado comportamento, comprar um produto, fazer uma atividade física. E, finalmente, essa motivação é a base para gerar o comportamento que a gente deseja estimular em última instância. A sequência dos processos psicológicos inicia com a percepção de um estímulo. Então, para que você, em última instância, reaja a esse estímulo, primeiro você deve ser capaz de percebê-lo. E aí, o que vai determinar essa percepção do consumidor? A capacidade dele notar ou ser afetado por um determinado estímulo. O principal fator é o que a gente chama de atenção seletiva. O que vai determinar, então, que a gente perceba aquele estímulo que está ocorrendo? Primeiro, estímulos que são coerentes com a minha necessidade atual, eles vão acabar gerando uma maior atenção daquele. Mais fácil você perceber se você está com fome, sentir o cheiro de comida, você sente mais rápido, porque você está com fome. Né? Um estímulo previsível. Quando você tem que ter algum elemento que ele é reconhecível naquele seu estímulo. Então, por exemplo, uma campanha de um produto, você tem que colocar elementos que as pessoas vão se identificar naquela campanha. Isso vai permitir com que elas percebam que aquele estímulo está chegando. Mas, ao mesmo tempo, o estímulo não pode ser somente previsível. Ele tem que ter algo que destoe daquilo que a pessoa esperaria. Então, a atenção seletiva, ao mesmo tempo que precisa atingir a entregar ao consumidor uma mensagem que tem elementos reconhecíveis, ele também precisa ter elementos de surpresa. O humor é muito usado nessa linha. Você colocar algo inusitado no meio da campanha também traz essa percepção mais nítida daquele seu estímulo. E esse processo ele ocorre não só na atenção, mas também no momento de você interpretar, que é o que a gente chama de distorção seletiva. Cada pessoa vai perceber o estímulo de uma forma diferente, de acordo com esses fatores. Além disso, ele vai reter essa informação de forma diferente, de acordo com suas necessidades, seu perfil e outros elementos psicológicos. Um ponto que é importante a gente falar quando a gente fala de percepção é a ideia de mensagem subliminar ou de percepção subliminar. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, que as campanhas muitas vezes colocam mensagens escondidas em frações de segundo e que isso, teoricamente, poderia levar as pessoas a ter uma influência comportamental fortíssima, né? Quase que a gente virasse nós consumidores zumbis que não temos como tomar nossas decisões. Pois bem, a ideia de mensagem subliminar, gente, ela surgiu lá na década de 50, quando um pesquisador que tinha uma empresa de consultoria também, de marketing, ele sugeriu que ele fez um estudo no cinema e colocou mensagens em frações de segundo, né, falando beba Coca-Cola. Em outras exibições do cinema ele colocou coma pipoca. E ele falou que as pessoas passaram a consumir muito mais Coca-Cola e o consumo de pipoca também aumentou muito. Isso virou um alarde, né? Na época isso caiu na mídia, todo mundo ficou preocupado, achando que as pessoas agora começariam a ser influenciadas sem perceber, e que agora as pessoas iam usar isso para que as pessoas tomassem decisões sem nem saber o motivo. Até leis foram passadas para proibir esse tipo de ação. Mas pouco tempo depois, o próprio pesquisador falou que ele fez uma fraude. Várias pessoas tentaram reproduzir o estudo dele, depois de muito tentarem, falaram, olha, a gente nunca achou isso que você falou. Aí ele admitiu
que era tudo uma mentira, que ele fez isso somente para salvar a empresa dele que estava indo à falência e que basicamente esse efeito não existe, né? Mas nesse momento o estrago já estava feito. Tava todo mundo já falando do assunto e aí caiu na cultura popular, né? Virou mais uma lenda urbana. Então, essa capacidade desses estímulos imperceptíveis gerarem uma influência comportamental muito forte, ele é algo que não tem nenhuma evidência científica. Não existem evidências científicas de que isso exista. Não quer dizer que as mensagens subliminares não possam não existir. As pessoas podem usar mensagens subliminares. Só que aquilo dali é algo que as pessoas não vão perceber, e se perceberem vai ser só uma coisa irritante que ele vai ver na propaganda. Não vai gerar nenhum tipo de comportamento mais forte ou de decisão inconsciente na direção de comprar um produto, adquirir uma oferta. E é importante também definir, né, o que é a ideia de subliminar. Então, subliminar é aquilo que está abaixo do limite de percepção dos nossos sentidos. Então, é um cheiro muito fraco, um volume muito baixo, um volume que está escondido em outros sons, ou uma imagem que aparece uma fração muito rápida naquele seu frame, num vídeo, por exemplo. Então, esses são estímulos subliminares. Os outros estímulos que a gente percebe naturalmente nos nossos sentidos, eles são supraliminares. Então, por exemplo, um estímulo subliminar pode ser uma onda sonora que ela não é captada pelo nosso ouvido, ou um comprimento de onda que nós não somos capazes de enxergar. Mas, do ponto de vista de imagem, normalmente se fala aqueles sons muito baixos, ou da imagem que aparece lá em alguns segundos dentro daquela exibição. E isso, gente, é só lenda urbana, não tem nenhuma efetividade. Se você quiser fazer isso, só vai, na pior das hipóteses, você vai levantar polêmica para o seu lado e não vai gerar nenhum tipo de resposta psicológica pelo consumidor para adquirir aquele produto. Pode ser que ele até gere um buzz, isso pode te dar algum impacto, mas fora isso, não vai te dar nada. O segundo conjunto de processos psicológicos está relacionado à sua capacidade de interpretar aqueles estímulos e guardar algum tipo de resposta mais psicológica na sua memória. A aprendizagem ela ocorre inicialmente pela junção de impulsos ou sinais. Impulsos eles são mais comportamentos internos, como por exemplo a minha vontade de beber uma água, minha vontade de sair com os amigos. Já os sinais eles são guias de comportamento para essas vontades internas. Então a aprendizagem, esses sinais, por exemplo, pode ser você mostrar que os amigos estão se divertindo. Então, você divertindo num local, né? Então, você tem um pulso, que é a vontade de encontrar com os amigos, e você tem uma imagem de os amigos se divertindo num determinado restaurante. Então, isso gera um sinal de que você pode satisfazer esse seu impulso na direção desse sinal que é passado por um estímulo externo, né? Normalmente ligado por associação. À medida que você tem os impulsos e recebe sinais, você pode aprender por basicamente duas formas. Primeiro é por generalização, quando você pega a característica de um estímulo e coloca no outro estímulo. Por exemplo, você tem uma marca que você gosta e essa marca lança um novo produto. Então você vai aprender por generalização que essa nova marca, esse novo produto da marca, possivelmente é tão bom quanto aquele que você já conhece. E o que é o aprendizado por discriminação? É quando você aprende por comparar diferentes estímulos. Por exemplo, você fala na propaganda que você pode ir de carro poluindo o meio ambiente ou você pode ir de bicicleta. Então ele está mostrando, está discriminando os dois estímulos e você aprende a diferença quando eu mostro que eles têm coisas distintas. Normalmente, em qualquer campanha, você tem que identificar quais elementos você coloca de generalização, quer dizer, quais estímulos que você quer colocar que vão reforçar ou trazer um significado de um estímulo para o outro, e quais que você aprende por discriminação, que são aqueles que vão gerar a dissonância cognitiva para você aprender por meio de uma distinção entre objetos e estímulos distintos. E a junção essa aprendizagem, seja por generalização ou discriminação, que vão ser armazenadas na memória para depois gerar algum tipo de resposta do consumidor. Quando nós falamos de comportamento consumidor, é muito comum a gente associar a ideia do homo econômicos, né? Então do consumidor enquanto um tomador de decisão racional, mas nós sabemos que nossos comportamentos são muito mais guiados por fatores instintivos
e emocionais, e não mais guiados, mas eles são também guiados por esses fatores. E existe muita controvérsia sobre o que pesa mais nos nossos comportamentos, mas alguns autores, por exemplo, o Dan Ariely, né, então, que é um discípulo do Kahneman, que ele propõe que, na verdade, nossas ações, são a maior parte das vezes, irracionais ou não compreensíveis a partir de uma ótica mais lógica ou racional do consumidor. Nesse sentido, é muito importante você entender como esses fatores emocionais podem ser despertados para gerar um determinado tipo de resposta. Por exemplo, como que você lida com um consumidor que está muito nervoso para que você molde essa emoção para que ele volte por uma racionalidade? Ou como que você gera um sentimento positivo associando a sua prestação de serviço para gerar um vínculo afetivo do seu consumidor com a marca? Então, entender como essas emoções ocorrem durante esse processamento psicológico do consumidor pode lhe ajudar a definir mecanismos para reduzir emoções que podem trazer resultados negativos nessa relação empresa-consumidor, ou mesmo potencializar um vínculo emocional mais forte, por exemplo, com a marca ou com a equipe de prestadores da empresa. Esse livro do Dan Ariely, que é um livro bem famoso, né, Previsivelmente Racional, ele traz alguns exemplos interessantes de como que os consumidores tomam decisões racionais, normalmente através de experimentos que ele faz chega às suas conclusões, e ele propõe alguns guias que nos ajudam a definir, a partir da irracionalidade do consumidor, o que você pode fazer para você ter uma decisão mais coerente do ponto de vista do consumidor. Então, alguns fatores importantes. Normalmente, como as pessoas têm dificuldade de tomar decisões se elas não têm parâmetros de comparação. Então, você precisa apresentar sempre um parâmetro de comparação, que pode ser um outro produto, uma outra marca, ou mesmo você trazer à memória uma experiência passada para que o consumidor possa avaliar aquela sua relação atual. Além disso, a ideia dos bônus e promoções, né, as pessoas normalmente têm um fetiche, né, você fala assim, promoção, aquela famosa ideia, né, você ganha o frete grátis, mas paga o dobro do preço do produto. Então, essa ideia de você ganhar algo de graça, né, normalmente tem um apelo muito forte e as empresas utilizam isso muito, né, às vezes aumenta o preço e coloca lá uma promoção, e isso tende a ter um efeito muito forte, apesar de ter muitos questionamentos éticos se até que ponto você pode fazer isso, mas é uma prática que tem sido que é muito aplicada em diferentes contextos, né? E além disso, um outro fator que é muito comum no comportamento do consumidor é o viés do otimismo, né? Então as pessoas normalmente acreditam que as coisas vão dar certo quando ela está fazendo algo e subestimam as chances de dar errado, né? Então, por exemplo, no setor financeiro, na questão de educação financeira, esse é um ponto muito importante. As pessoas às vezes compram um produto achando, vou ter dinheiro para pagar isso aqui no futuro. Então, na área de educação do consumidor, por exemplo, utiliza-se muito o conhecimento desse viés para tentar mostrar para as pessoas que ela tem que pensar melhor, tem que avaliar suas condições, fazer um planejamento financeiro, para que ela possa tomar decisões mais racionais de consumo e não vir a sofrer com isso no futuro. Depois da interpretação dos estímulos por meio da aprendizagem e seu molde por meio das emoções, esses estímulos serão então guardados na memória. E o que vai determinar esse processo de armazenamento na memória de um determinado estímulo, para que ele possa ser recuperado no momento em que o consumidor vai tomar aquela decisão de um determinado comportamento? Bom, primeiro, as memórias são guardadas, aqueles fatores que ficam mais na memória, eles têm a ver com um significado mais pessoal para o indivíduo. Então, você conseguir associar um estímulo a experiências individuais ou experiências que têm um significado pessoal para o indivíduo, acabam aumentando o armazenamento daquela memória. E, além disso, a repetição da mensagem. Quando o estímulo vai apresentado várias vezes, você acaba reforçando esse efeito da aprendizagem. Nessa ideia da repetição, até que surge o conceito, né, do famoso Gross Rating Points, que é a ideia de para você conseguir um resultado na sua campanha, né, Gross Rating Points é uma medida de avaliação do alcance da sua mídia, né? Então, quantas pessoas têm acesso àquela mídia, multiplicado pelo número de vezes que elas vão ter
vão receber aquele estímulo, que é a frequência. Então, essa ideia de você aumentar o alcance por meio do aumento da repetição, ela vem desse conhecimento que as pessoas precisam receber o estímulo algum número de vezes para você armazenar de maneira mais efetiva aquele estímulo na memória. De maneira mais contemporânea, a própria ideia de remarketing, né? Você pegar um estímulo, você pesquisou uma coisa no Google, depois aparece no Facebook, depois aparece no outro site. Esse tipo de ação que coloca lá quantas vezes você vai perseguir o seu consumidor para que ele tenha aquela mensagem, também tem a ver com essa ideia, né? De você apresentar um estímulo um certo número de vezes para que ele fique mais armazenado, fique mais forte na memória do indivíduo. E o que vai determinar alguns fatores que levam à recuperação da memória do estímulo quando você precisa? Primeiro, quando você tem estímulos dissociados, isso acaba gerando mais facilidade de recuperação da memória. Então, por exemplo, marcas que são muito diferentes acabam gerando uma lembrança maior. Quando você vê uma marca, você lembra da outra, por exemplo. Então, na sua proposta de valor, apresentar essas dissociações aumenta a capacidade de recuperação da memória daquele seu estímulo. Além disso, é claro que os estímulos eles não permanecem para sempre, então depois de um determinado tempo, a maioria dos estímulos vão ser esquecidos, né, a menos que eles sejam algo muito importante para a vida do indivíduo. E também na questão da recuperação da memória, é muito comum você buscar associações de estímulos em diferentes sentidos, né, que é a ideia de usar sinestesia ou marketing de experiências para você criar uma recuperação de memória mais fácil. Sabe aquele cheiro da loja que você gosta? Então, uma loja tem um cheiro. Então, imagine que um dia que você foi lá, você comprou uma roupa que foi muito legal, ficou muito bonita em você. E aí você tem um estímulo que é o cheiro. Esse cheiro, na hora que você voltar na loja, ele tende a recuperar na sua memória aquela experiência positiva ou negativa que você teve. Então, o uso de estímulos em sentidos associados para uma determinada campanha, seja na sua loja, na sua promoção, uso dos jingles, por exemplo, musiquinhas lá que você lembra daquela marca, todos esses fatores auxiliam você a recordar de um determinado estímulo associado com a marca. E a própria ideia de associação de marcas também tem a ver com essa recuperação da memória. Então, quando eu crio uma marca, que é uma marca forte, e coloco ela num novo produto, essa associação de marcas, seja da mesma empresa, né, nesse meu exemplo, ela visa facilitar com que as pessoas associem uma característica dessa marca com um novo produto que está sendo lançado. Ou mesmo quando você pega marcas de empresas diferentes, que fazem lá o que a gente chama de co-branding, né? Vão entrar junto duas marcas, e essas duas marcas vão criar um novo produto, tipo o milkshake de Nutella do Burger King. Então, esse exemplo, ele mostra como que você, associando marcas, você torna mais fácil recuperar na memória características de ambas as marcas para reforçar uma determinada proposta de valor. À medida que um estímulo ele emerge no consumidor, ele pode ser recuperado da memória, ele deve ser capaz também de gerar uma predisposição ao comportamento por aquele consumidor, que é o que nós chamaremos de motivação. As motivações elas têm uma longa história na psicologia e muitos desses autores foram trazidos para o marketing para entender o comportamento do consumidor. Então, do Freud, por exemplo, a ideia de que nossos comportamentos eles nem sempre são guiados por motivações conscientes, isso tem uma grande aplicação até hoje em campanhas onde você busca estímulos mais abstratos, mais simbólicos, ou mesmo produtos onde você sabe que o consumo não é definido por elementos unicamente conscientes daquele consumidor. E tem algumas aplicações importantes em marketing. Então, por exemplo, tem uma técnica muito famosa que chama laddering, que é a ideia de você associar um atributo de um produto a um valor do indivíduo, o atributo de um produto a uma determinada crença em relação àquele produto que vai estar associado a um valor para o consumidor. Então, essa ideia de laddering, você gerar associação, por exemplo, um computador mais rápido, ele permite com que eu seja mais produtivo. Então, isso atende uma necessidade do consumidor. E me sentir mais produtivo é algo importante porque eu gosto de ter um bom posicionamento perante meus pares. Então, estou ligando um atributo até algo que é valioso para mim por meio de algo que está satisfazendo a minha necessidade. Então, essa técnica é construída com base nessa ideia de você sair de algo concreto até algo altamente abstrato, que são os valores. E um dos autores que teve grande impacto para trazer essas ideias
de Freud, as ideias da psicanálise para o comportamento consumidor, é o Ernest Beecher, que foi um autor aí lá, se não me engano, foi na década de 40 ou de 30, que ele fez vários estudos que até hoje viram meio que clichê, né? Então ele tem vários clichês aí que representam coisas que as pessoas acreditam e que ele fez estudos e trouxe essa ideia lá há muito tempo inicialmente. Além disso, a ideia de fatores de satisfação higiênicos, né? Então, aqueles que são os que me deixam efetivamente satisfeitos e aqueles que são os mínimos que eu preciso para satisfazer minhas necessidades, de Herzberg. Então, esse modelo do Herzberg, ele tem uma aplicação muito importante em marketing, principalmente aquela ideia de ter os fatores de ganhador de pedidos. Você tem aqueles fatores ali que são os mínimos, critério mínimo de qualidade, mas tem alguns atributos que você tem que se destacar neles e eles que vão fazer você ganhar o cliente efetivamente. E também a própria hierarquia de necessidades de Maslow. O modelo da hierarquia da necessidade de Maslow, que pressupõe que as pessoas têm necessidades que são organizadas por um nível hierárquico de prioridade, esse modelo ele tem grandes aplicações em marketing. Então, desde da ideia de você ter normalmente as pessoas procurariam primeiro satisfazer suas necessidades mais básicas, que são as fisiológicas. Depois de você atender essas necessidades, você buscaria as necessidades de segurança, então você quer se sentir protegido, ter segurança. Depois você pensa em necessidades sociais, como por exemplo ter um bom convívio social, sentir como parte de um grupo ou se sentir amado. Depois dessas necessidades, você teria necessidade de estima, então você se sentir bem consigo mesmo, de se sentir reconhecido, ou mesmo você sentir que você tem um determinado status social. E, finalmente, aquelas necessidades de autorrealização, que são aquelas onde as pessoas buscam algo além do sentir bem consigo mesmo, né? Então, a pessoa ela buscaria um desenvolvimento que transcende a sua própria existência, por assim dizer. Bom, é óbvio, é importante dizer que esse modelo do Maslow tem muitas críticas, né? Porque não necessariamente as pessoas precisam ter essa hierarquia. Existem vários contra-exemplos onde as pessoas negligenciam uma necessidade mais básica para atender um nível mais elevado. Por exemplo, alguém que se arrisca, né? Deixa de comer e se arrisca porque ele quer se mostrar para os outros, por exemplo. Então, esse é um exemplo de alguém que está abrindo mão da segurança para ter uma sensação talvez de pertencimento ou de status. Ou pessoas que deixam, né, morrem de fome para ficarem magras e se sentirem bem consigo mesmas. Então, observem que, por causa de autoestima, por exemplo, então, observem que essa hierarquia não é uma regra absoluta, existem vários contra-exemplos, esse é um ponto muito criticado, mas essas necessidades elas têm uma grande contribuição para o marketing, que é quando você vai ofertar algo no mercado, você tem que entender que as pessoas não vão comprar o seu produto por uma necessidade. Eu não compro uma comida no restaurante só porque eu estou com fome. Eu compro porque eu estou com fome, mas eu quero também saber que eu não vou passar mal. Eu quero também ter um momento ali que eu vou usar isso como um vínculo social e posso usar aquilo também como um momento de status. Então, normalmente, para você gerar uma determinada oferta, você tem que ativar motivar o consumidor em diferentes necessidades e não somente num grupo de necessidades. Essa é uma das grandes contribuições e é importante a gente estar ciente disso ao pensar a nossa estratégia. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula onde eu apresentei os processos psicológicos do consumidor. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!